Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Nesse vídeo de hoje é mais um vídeo de Evangelho no Lar, onde a gente vai continuar nossos estudos do Livro dos Médiuns. Eu sugiro que você pause esse vídeo, faça uma oração, busque fazer uma respiração consciente para acalmar sua mente. Dessa forma fica mais fácil para a gente se conectar à espiritualidade da luz, fica mais fácil a gente se conectar a Deus e aí a gente extrair o máximo possível desse momento tão abençoado que é o Evangelho no Lar. Eu também sugiro para você separar um copo de água, um copo de chá, um líquido que você tem aí, para que no final do Evangelho, quando eu for fazer oração, os nossos irmãos da luz possam abençoar, fluidificar essa água, para que no momento que a gente beba, essa água venha fazer bem para nós. Então, na semana passada a gente finalizou o capítulo número 20, né? A influência moral do médium, e nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 21, que é influência do meio. Um capítulo que já no título é bem interessante para nós, né? Porque se o meio influencia nós espíritos encarnados, como será que vai ser? O que o Espírito Verdade vai nos ensinar aqui sobre isso na ótica espiritual também, né? A questão, o capítulo 21 inicia com a questão 231. Ela é uma questão que vai se dividir em várias subquestões dentro dela, tá? Então vamos iniciar. 231, questão 1. O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Né? Aqui acho que não tem muita reflexão, faz total sentido, né? A gente sabe que a espiritualidade está sempre ao nosso redor, nós nunca estamos sozinhos. Então a gente vai ter companhias do bem e do mal, dependendo do que a gente está vibrando, né? Acho que não tem muito que a gente refletir aqui. 231.2. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e daqueles que o cercam? Sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos. Os espíritos, os mais elevados, podem algumas vezes comunicar-se por um favor especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas então, estes permanecem completamente estranhos a isso. Deixa eu reler aqui a pergunta que fiquei com uma dúvida. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete daqueles que o cercam? Não entendi. Entendi. Relendo aqui a pergunta aqui e a resposta aqui. Tem. Então, pelo que eu entendi aqui, ele vai falar que os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado. Tem? Que ele serve de intérprete àqueles que o cercam. Então eu estou entendendo que é aquela coisa, eu tô com má vontade de fazer o trabalho, mas os espíritos da luz podem me utilizar e fazer com que a mensagem chegue através de mim, né? Aí que vai ter a resposta. Sim, como já dissemos, pode ser utilizado e tal, né? Os espíritos mais elevados, algumas vezes, comunicar como um favor especial, né? Então, como a gente está vendo aqui no capítulo do meio, né? Do meio que nos retorna. Então eu imagino que essa pergunta vem naquele sentido de assim, se eu tô com más companhias, mas preciso que seja enviada uma mensagem porque é a espiritualidade maior, porque Deus sabe que essa mensagem vai ter um propósito maior. Eu sou um médium que estou desvirtuado, estou usando a mediunidade para várias coisas, como a gente já está estudando aqui semana a semana, se desviando da mediunidade para conectando com os negativos. Os espíritos da luz podem e vão, se tiver esse merecimento e esse objetivo, trazer essa mensagem através desse médium que está com esse meio complicado, né? E então é isso que eu entendi aqui, né? E aí fazendo uma reflexão para nós que não temos a mediunidade ostensiva, então já fica o alerta para nós que, por mais que a gente vamos pegar agora no outro oposto, então a gente está rodeado de irmãos da luz porque nossos objetivos são objetivos que estão em afinidade de evoluir, de progredir, de se melhorar. Mas se a gente cair nossa vibração, por exemplo, por mais que tenha às vezes uma boa companhia, vai abrir brecha para os negativos nos intuírem.
né? Porque eles vão conseguir alcançar por conta disso, vão passar por isso, né? Entendi que é mais ou menos isso aqui. Eu achei um pouco confuso a pergunta, mas foi o que eu entendi. Tanto da pergunta como né, de toda a questão. Do que eu adicionei também na resposta baseado no que eu entendi aqui. 231.3. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Boa pergunta. Os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se gabam da sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Olha que interessante esse ponto para nós, hein? Então você vê, a gente cai às vezes muito nessa armadilha, né? Nós aqui encarnados. Ah, nossa, eu quero ir numa igreja que seja aquela baita igreja gigante, com pinturas lindas e que eu não sei o que. Você vê que ele está falando aqui? Não. É onde as pessoas estão voluntariamente, humildemente querendo melhorar. Não tem esse olhar do humano aqui. Ai, nessa igreja simplesinha a gente não vai, a gente só vai nos uau. Já a primeira reflexão que quando eu li aqui já me atenta. Segunda reflexão. Olha a questão da afinidade. Então às vezes a gente está lá. Ah, não, pô, eu vou fazer vou acompanhar aqui a obra que eu acompanho, independente de qual religião seja, vai no centro espírita, numa casa de umbanda, não importa a religião. E aí você pensa assim, mas aqui nessa reunião aqui espírita só tem 10 pessoas. Mas se aquelas pessoas estão realmente se propondo a aprender, a estudar o espiritismo de maneira correta, séria, por exemplo, né? Isso eu estou falando de espiritismo de exemplo, mas pode ser para qualquer religião. E quem está lá, o médium, lá, o padre, o pastor, o monge, entende? O sacerdote, não importa. Se estiver realmente comprometido com a obra de Jesus, com essa obra de trazer evolução e progresso, lá os espíritos de luz vão estar. Olha que maravilha. E faz total sentido, né, gente? O próprio Jesus já nos ensinou isso. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então faz total sentido. As coisas só estão se conectando e se amarrando, né? Mas aqui o final aqui dessa resposta do Espírito Verdade para nós, eu achei muito interessante também. Olha a reflexão para nós. Não, mesmo quando aí não encontramos senão instrumentos medíocres. Entende? Ah, não, isso aqui é outra parte, que vamos refletir isso aqui depois. Entende? Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o onde a ironia, aqui, ó. Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Então você pensa, então olha aí, o lugar onde a coisa está se desvirtuada, lá não vai ter luz. E faz total sentido, porque se a obra está completamente desvirtuada, que aqui o Espírito Verdade vai dar o exemplo aqui de ironia, tudo, mas a gente sabe que pode ser orgulho, pode ser soberba, pode ser a questão da ganância, de querer lucrar em cima da fé dos outros, né, uma sede de poder, uma questão de querer ser famoso. A gente sabe que isso tudo é brecha para obsessão. Então se você e as pessoas que estão ali estão em comunhão com esses valores, naturalmente elas atraem os espíritos trevosos, então a luz não vai estar lá. E aí você vê que o Espírito Verdade nos dá esse aviso. Nós não vamos estar lá, e quem vai estar lá são espíritos zombeteiros. E aí, olha que interessante que ele vai falar aqui no final. É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Aí tu lê isso aqui e tu pensa assim, nossa, mas que mensagem forte do Espírito Verdade. Mas pensa, se a pessoa está dentro do seu arrogância, do seu orgulho do saber, que não está se abrindo para realmente estudar a espiritualidade de maneira séria, ela está ali. A luz vai tentar ajudá-la. A gente sabe disso. Só que aí dá uma tentativa, 2, 3, 5, 10. Chega um momento que Deus fala assim, acabou, deixa lá. Que é o que ele vai falar. Então, assim, tentei ensinar no amor, não rolou. Então vai aprender na dor, que é o quê? Para ser essa questão de humilhado. Não é que os espíritos de luz vão humilhar a pessoa, de forma alguma.
Não é que Deus vai falar assim, vou te punir porque você está fazendo uma obra que espírita e se desvirtuou porque quer fama, quer dinheiro, quer reconhecimento, entende? Quer orgulho, quer ser o mais inteligente, então eu vou te punir. Não, não é isso. Mas é os valores que se vibra, a energia que se vibra, que companhias que vão atrair, que ações que vão ser executadas com isso, né? Então eu achei bem interessante essa chamada e esse alerta para nós, porque aqui é para quem é médium, né? Mas isso também se abre para nós. Nosso mentor está do nosso lado nos protegendo. Se a gente começar a ficar vibrando em coisa muito ruim, ele vai afastar o obsessor. Uma vez, duas, três. Chega um ponto que ele fala, cara, não afasto mais porque tu tá chamando o cara o tempo inteiro. Nós sabemos, tem vários obras espíritas que relatam isso. O obsessor vindo, cumprimentando o mentor, falou, ele tá me chamando. Vou vir pra cá, vou intuir ele e tudo, porque ele não tá em sintonia. Né? E aqui, pra gente finalizar essa reflexão, olha que interessante. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente. Mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Então olha que interessante, como corrobora com o que a gente está vindo estudando nessas últimas semanas, no capítulo 20, da influência moral do médium. Onde mesmo que às vezes o médium não esteja qualificado, se ele estiver realmente comprometido de trabalhar para o Cristo, trabalhar para a espiritualidade da luz, ele vai ter ajudado. Porque ele está falando, se o instrumento for medíocre, mas ele estiver comprometido, estiver trabalhando para o bem, lá nós vamos. Então olha que beleza. Né? Claro que é toda aquela discussão que a gente já vem estudando nas últimas semanas, da importância de se qualificar para ser a melhor ferramenta possível. Né? Para ajudar o máximo que se pode ajudar. Né? Mas olha que interessante. Eu sou uma ferramenta, estou me colocando para ajudar a espiritualidade, mas eu sou extremamente limitado. Mas você lá vai estar com a companhia de espíritos da luz para te ajudar e para disseminar o conhecimento, né? Porque às vezes uma ferramenta, um médium menos qualificado vai conseguir trazer uma mensagem para pessoas que também às vezes estão menos qualificadas, mas conseguir transmitir a mensagem mais fácil, né? Mas não caímos na armadilha de não estudar, não caímos nisso. Muito importante a gente estudar. Né? O espiritual sempre para a gente se qualificar. 231.4 O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Boa pergunta. Eu já tenho o palpite dessa resposta. Vamos ver o que o Espírito Verdade nos fala. Não. Algumas vezes aí ficam a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estouvados em assembleia de sábios. Vamos pensar. Jesus é filho de Deus? Sim. Jesus é amado por Deus? Sim. É um espírito puro. Você que está vendo esse vídeo, nós somos filhos de Deus? Sim. Somos amados por Deus? Sim. Mas nós temos N imperfeições e muita coisa para a gente melhorar ainda. Os espíritos que estão nos umbrais, os espíritos inferiores, são filhos de Deus? Sim. São amados por Deus? Sim. Então, óbvio que eles têm o merecimento de poder se evangelizar. Muito pelo contrário, se eles não se evangelizaram, como é que eles iam melhorar? Então, justamente para eles aprenderem e fazerem escolhas melhores e escolherem abandonar esse mundo das trevas, de dor, de sofrimento, eles precisam ter o conhecimento da luz. Porque senão não melhora nunca, vai ficar preso naquele mundinho. Né? Então, claro que eles vão ter acesso de aprender. Mas aqui o Espírito Verdade vai dizer, tu vê, mas muitas vezes ficam calados. Né? E a gente sabe que tem espíritos trevosos, às vezes em reuniões espíritas, que vão lá para causar baderna, para causar discórdia, e aí eles vão ser removidos, porque não é bagunça. Né? Mas com certeza, Deus não vai privar nenhum de seus filhos de evoluir, de progredir. Então, se esse irmão, que está equivocado no momento, mas quiser se abrir e falar, não, eu quero participar dessa reunião espírita, ele vai poder. Por quê? Porque ele está se evangelizando, ele está de alguma forma se alimentando daquele conhecimento espiritual. Pode ser que demore para ele despertar. É o tempo dele, Deus respeita o tempo. Mas não seria nem um pouco justo, né? Vamos refletir, não seria nem um pouco justo se Deus falasse assim, não, só pode frequentar os espíritos que já são da luz. Tá, mas aí quem não é da luz vai evoluir como? Vai aprender como? Né? Digo de novo, lembrando que se tem
ordem na casa. Para quê? Para que não se desvirtuem os trabalhos. Se for, né? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui, em reuniões na Umbanda, muito frequente, e aqui a Umbanda é só um exemplo, mas isso acontece em todas as igrejas, existe uma falange de Exus, cada obra, cada momento é um diferente, não é um específico, tá? Não é uma falange específica, mas já tem várias obras espíritas e umbandistas que eu já li, e próprios relatos de pessoas que têm mediunidade aberta e vão em igrejas evangélicas, católicas, que na entrada da porta, por exemplo, tem um Exu fazendo proteção, uma pombagira. Por quê? Porque lá vai ser um lugar de evangelização. Então não é bagunça, não vai entrar qualquer espírito ali zombeteiro para incomodar, para atrapalhar. Então, baseado em ordens superiores, entende? Espiritualidade é saber, não, esse espírito que às vezes é o próprio obsessor da pessoa que está indo lá, a pessoa encarnada, ela tá com o obsessor junto. Aí o obsessor fica para fora, que não vai entrar. Ou às vezes não, pode entrar para acompanhar a palestra. Entende? Então, e às vezes até bizarro, que acontece muito frequentemente, a pessoa, por exemplo, tem um vício. Pode ser qualquer vício, ó, fofoca, alcoolismo, o vício que você quer. Vou pegar um exemplo aqui, cigarro. Então é um fumante. Aí você vai ter essa egrégora de espíritos afinizados com o cigarro também. E aí você vai no centro espírita, por exemplo. E aí esses espíritos chegam assim, não, vocês não vão entrar aqui hoje. Vocês vão ficar lá fora. Aí os espíritos ficam lá fora, e a pessoa lá no centro espírita recebe o passe, recebe um tratamento, se evangeliza, se alimenta da palavra espiritual. E quando ela sai, depois de um determinado momento, o espírito vai lá, começa a acompanhá-la de novo. Por quê? Afinizado. Entende? Ela andou 500 metros, ela acendeu o cigarro de novo. Afinizou. Entende? Entrou em sintonia. Olha que doideira, né? Inclusive tem até um livro do Chico Xavier, eu não vou lembrar agora o nome. Eu acho que é Caminhos da Luz, ou Missionários da Luz. Eu não vou lembrar bem o título. E tem um momento no livro que ele relata justamente isso. A mulher entra no centro espírita para ser tratada, tudo mais, e para se evangelizar e para aprender, e os obsessores estão lá fora. Aí os obsessores falando, ah, ela vai sair, daqui a pouco ela sai, nós já vamos colar nela. E aí ela tem um problema de, se eu não me engano, de orgulho, de blasfêmia, esse tipo de coisa. Aí ela sai, dá um tempinho assim, eles já começam a acoplam nela, já começa a incentivar aquilo de novo, ela já começa a falar mal, fofoca, não sei o quê, puf, afinizou. Tem. Então a importância da gente sempre estar atento com as nossas vibrações, né? E também, interessante, a gente está aqui no capítulo falando sobre o meio, onde de nada adianta o que a gente está vibrando, né? Então, assim, eu vou entrar numa igreja que eu estou completamente protegida, tudo. Se tu estiver vibrando coisa ruim, pode ser que tenha proteção lá dentro, mas tu vê, saiu dali, acabou a proteção. Por quê? Porque você está vibrando naquilo. Então a importância da gente vibrar em boas coisas, né? Para quê? Para elevar nossa frequência e se sintonizar com boas coisas. Aí não importa onde a gente vai estar, vai ter essa ajuda e esse amparo, né? Questão 232. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível? O espaço deles está povoado. Temo-los sem cessar ao nosso redor. Ao nosso lado, venham-nos, observam-nos, misturam-se às nossas reuniões. Seguem-nos ou nos evitam, segundo os atraiamos ou os repelamos. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo, e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí de preferência com eles se unem. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão, seguramente, os espíritos superiores, do mesmo modo que os nossos sábios
e os nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, têm consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos. E isso, abstração feita de todo o pensamento de evocação, admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete. Quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder a seu apelo? Evidentemente, aqueles que aí estão prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem. Se em uma assembleia fútil chama-se um espírito superior, ele poderá vir e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas. Mas, do momento em que não se vê nem compreendido e nem escutado, retira-se, como farieis vós mesmos em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. Então aqui, interessante que é bastante coisa que a gente já estava estudando aqui na questão 231, né? Então você vê a questão da afinidade, você vê a questão de que o espírito pode lá, se for chamado, para buscar evangelizar, mas se ele não tiver, ele vai falar aqui, né? Se não tiver sido atenção, não tiver compreendendo as coisas, ele vai embora. E faz total sentido, né? A gente sabe que infelizmente, tem muito trabalho para pouco trabalhador. Então, um espírito da luz não vai ficar gastando tempo com banalidades, não vai ficar gastando tempo palestrando se as pessoas não estão dando bola, que é o que ele vai falar. Então imagina, você chega para fazer um show, por exemplo, e não tem ninguém no show. Você vai ficar fazendo show para ninguém? Você vai embora, ninguém está prestando atenção no que eu tô, na minha música que eu quero tocar. É a mesma coisa que os espíritos da luz. Tô aqui para trazer um conhecimento evangelizado. E aí eu tô percebendo que os consulentes só estão pensando em besteira, em bobiça, estão voando, não estão prestando atenção, né? Estão com a mente voando, aérea. Ou estão pensando assim, depois da palestra aqui espírita, vou conversar com o médium encarnado ali, com o espírito ali, eu quero perguntar, será que eu vou arrumar um emprego? Será que vai aparecer aquela pessoa da minha vida, o amor da minha vida? Coisas que, cara, o espírito da luz não vai perder tempo com isso, né? Então ele desconecta, aí você vê, aí vai conectar quem? Conectar os espíritos que têm afinidade com isso, né? Então, olha o perigo. E olha o interessante, você vê que ele vai falar ali sobre a pessoa, né? Individual, da companhia. E aí depois você vê ele assim, e a questão do globo. Então quais são os espíritos que estão aqui na erraticidade, né? Então nos traz essa reflexão da gente pensar assim, como é que está a questão planetária, né? Então você pensa assim, mas será que é só a minha comunidade? Não, a comunidade é um reflexo de um todo. E como é que tá? Né? Então olha a importância da gente ver qual é a maioria dos espíritos aqui, pra gente entender como transitar, pra gente entender como são as coisas, né? E aí saber como se portar, né? Então se tem tanta gente precisando melhorar, então buscar uma casa que realmente seja séria com esse viés de melhorar, né? De se trazer um trabalho da luz, né? Eu acho que é isso daí. Aí ele vai falar aqui sobre a questão da simpatia, de afinidade ou não dos espíritos. A gente já comentou essas outras questões. Eu acho que tá interessante. Tá, questão 233. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração, por isso, não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses conversam com os que lhes são semelhantes, que não hesitam em nos enganar, e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes, mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos como se conhece hoje.
E antes que experiências mais concluentes viessem esclarecer as dúvidas, quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como no espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, para o bem como para o mal, e que são muitos em vosso ponto de vista. E o que o prova é que, se tendes a força para atrair a vós outros espíritos, além daqueles que vos cercam, esse mesmo médium vai ter, para vós, uma linguagem toda diferente e dizer-vos as coisas mais distantes dos vossos pensamentos e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instruir-se sem ideais preconcebidos. E aí a gente finaliza aqui o capítulo 21, entende? E capítulo 22, na semana que vem, a gente começa o estudo da mediunidade entre os animais. Capítulo interessante. Tá aí um tema que eu vou aprender muito com vocês. Não conheço muito sobre esse tema aqui. Refletindo na questão que a gente acabou de ler. Faz total sentido, né? Ele vai nos pontuar a questão da afinidade, que a gente já está estudando isso, então faz total sentido. E olha que interessante que ele vem nos complementar da questão energética, né? Então, se a gente está com toda essa psicosfera em afinidade com os espíritos da luz, vibrando em amor, em alegria, a gente naturalmente facilita toda essa comunicação. Agora, você vê como ele vai falar ali, né? Ah, se você não está rindo, se você não está feliz, pô, imagina, então isso naturalmente já te baixou a vibração. Se você está triste, a tua vibração já vai baixando, né? Porque a tristeza é uma vibração mais baixa. Então, o que dificulta esse trabalho. E aí, quem que tu vai afinizar com isso? Né? Isso não vai impedir a espiritualidade da luz de trabalhar, mas vai dificultar todo esse trabalho, né? E aqui eu lembro, tá aqui no meu canal, se você acompanhar nas playlists, olhar por livros do Norberto Peixoto, eu já fiz o estudo da excelente obra Voz de Aruanda, e aí tem esse ensinamento para nós, que eu não vou lembrar agora o capítulo, tá? Mas aí ele vai nos ensinar que, por exemplo, você está num estádio de futebol. Você consegue se conectar com Deus, com a espiritualidade maior? Com certeza. Mas imagine que você está naquele estádio de futebol com 70 mil pessoas. 70 mil pessoas vibrando no ódio, xingando o juiz, xingando o jogador. Todas aquelas energias animalizadas. Entende? Tu vai conseguir se conectar com Deus? Vai, mas já vai dificultar muito mais. Deus está em tudo? Está. Mas a espiritualidade da luz vai ter dificuldade, por exemplo, de acessar aquele local. Por quê? Por causa das energias deletérias. Entende? Então, dependendo do lugar, vai facilitar e muito o trabalho ou dificultar. E a mesma coisa para os negativos. Entende? Por que às vezes tanta coisa errada acontece de noite? Você já pensou? Existe muita coisa errada de dia? Sim. Mas, por exemplo, rave de uso de drogas. Por que à noite? Já pensou? Às vezes você vai em prostíbulos. Por que às vezes é 24 horas, né? Mas por que às vezes o grande movimento é de noite? Por que balada o grande movimento é de noite? Ah, mas é porque as pessoas saem do trabalho. Tá, mas podia ser de manhã? Por que de noite? Por que de noite às vezes tem um consumo maior de venda de drogas? Por quê? Porque à noite não tem o sol. Não tem o sol, várias criações mentais, antimatérias, naturalmente o sol já limpa e higieniza. À noite não tem, então isso tudo aflora ainda mais. Então, às vezes, para coisas ruins, é escolhido locais específicos, horários específicos e potencializa a coisa ruim. Entende? Então você percebe que essa lei do universo, ela está funcionando para todo mundo. Então, você vai numa casa de espírita, por exemplo, que está sintonizado com os negativos, trabalhando para os negativos. Você com certeza vai sentir uma energia muito mais difícil lá, muito mais pesada, muito mais complicada. Porque eles estão em afinidade, então essa energia tem que ser mais densa, mais difícil para ficar mais fácil a comunicação com os negativos. Entende? E a mesma coisa da luz. Entende? Então, um capítulo breve. Achei bem interessante esse capítulo. Eu acho que um grande resumo para nós
é justamente essa importância da energia, né? Porque a gente aqui estudou bem várias questões do meio que está em torno dos médiuns e de todos nós. Então, se nós estivermos com a nossa energia o máximo possível, como ele vai falar no finalzinho, né? Você está vibrando no amor, na felicidade, na alegria, porque você não sorri, então teu coração não tem emoções. Tem. Então a gente sabe que estar vibrando em altas energias, na felicidade, na alegria, a gente naturalmente sintoniza com o bem. Tanto que tem aquele ditado, né? Um sorriso abre portas, um sorriso contagia. Então, se a gente já está vibrando nessas frequências de amor, de alegria, de humildade, de simpatia, dentro de uma obra de luz, buscando efetivamente trabalhar para o Cristo, atendendo os interesses de evolução moral, de progresso, de atender a pessoa, não interesses escusos, naturalmente nossa frequência já se eleva e aí todo esse ambiente já fica em afinidade. O que facilita muito o trabalho dos nossos irmãos da luz também, né? E aí, só para finalizar aqui, eu acho interessante trazer essa reflexão, porque eu me lembrei agora do excelente canal Espiritualidade do Pedro Augusto, e eu não vou lembrar agora qual vídeo, qual palestra e tal, mas ele comentou, já ensinou isso para nós, de que uma casa espírita, por exemplo, mas vale para qualquer religião. Então todos os trabalhadores ali são várias correntes que estão conectadas, né? Então tem o dirigente espírita, por exemplo, aí tem um trabalhador que está conectado no outro, e toda essa corrente fortalece a casa como um todo. Se um elo dessa corrente fragiliza todo o trabalho, porque quebra-se essa corrente. Entende? Então a gente sabe que, infelizmente, existe uma trama das trevas. Se um trabalho da luz começa a crescer muito, as trevas identificam e falam assim, pô, qual é o médium mais fácil pra gente desvirtuar aqui? E aí miram, por exemplo, nesse médium para quê? Para tentar quebrar o trabalho como um todo. Quebrando ele de dentro para fora, que é mais fácil destruir o trabalho ainda do que de fora para dentro. E de fora para dentro talvez você tá mais atento, né? Pô, que ideia ruim vem na minha cabeça? Pô, isso aqui deve ser uma coisa negativa, essa ideia ruim não é minha. Mas agora quando tá assim, o cara dentro do trabalho começa a corroer o trabalho, então quem está numa obra trabalhando para Jesus, independente de qual religião, precisa ter esse cuidado adicional em que? Em atenção com a sua energia, com o seu propósito, com o seu interesse real. E não adianta falar assim, eu estou querendo trabalhar para Jesus. Nossa, quero fazer um trabalho da luz. Mas lá dentro do teu coração você está querendo coisas que não é essa. Eu quero ficar rico. Eu quero ficar famoso. Eu quero ser mais importante aqui do trabalho. Eu quero ser reconhecido. Nossa, eu quero que a minha palavra seja final, que eu quero exercer meu poder aqui. Desvirtuou, já vai dar ruim. Né? Então a importância de se atentar com isso. E aí, se identificou isso, o quê? Buscar conversar com esse trabalhador, tentar explicar tudo mais. E a gente sabe que se não melhorar, às vezes é por causa da expulsão da obra. Por quê? Porque senão não pode destruir todo o trabalho por conta de uma pessoa que se desvirtuou. Né? Então, a importância de nós disso, né? Entende? E aí eu também não vou nem entrar muito no detalhe aqui, vou só pontuar, porque a gente já deu meia hora de vídeo. A questão de que muitas pessoas sentem energia, por mais que às vezes não identifiquem isso, mas elas vão, por exemplo, nossa, chegou às vezes uma pessoa que tá carregadaça, triste, deprimida, tu chega do teu lado assim, tu sente aquele baque energético, tu fala, nossa, mano, esse cara tá carregado. E às vezes as coisas, bem, a pessoa chegou do teu lado, você, cara, essa pessoa chegou aqui alegre, feliz, que massa, gostei muito dessa companhia dessa pessoa, que legal. Isso é o quê? É toda essa questão vibratória, é o meio. Entende? Então, mas será que isso se aplica só ao centro espírita? A gente vê que não. A gente vê que se no nosso ambiente de trabalho, não importa, sabe? Fui no mercado, essa pessoa tá na fila do teu lado, tu já sentiu aquela... aquela pessoa pode estar carregadaça. Então, tu vê, esse conhecimento não se aplica só aos trabalhos da luz, se aplica a tudo. Então, se aquela pessoa tá vibrando mal, quem é as companhias do lado dela? Né? Mas é isso daí, gente. Finalizamos esse capítulo 21, tá bom? Vamos fazer a oração agora de encerramento, tá? E aí a gente finaliza o nosso Evangelho no Lar. Vamos buscar acalmar nossas mentes depois deste momento tão abençoado, para a gente se conectar aos nossos irmãos da luz. Meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, eu agradeço a Ti esse privilégio de podermos todos nós estudarmos o Evangelho no Lar,
nos alimentando deste alimento espiritual. Por favor, meu Deus, eu peço, ajude a mim e as pessoas, teus filhos e filhas que estão assistindo esse vídeo, que estão aqui em espírito comigo, para que todos nós possamos melhorar, possamos evoluir, possamos sermos pessoas curadas, pessoas melhores. Por favor, meus irmãos da luz, eu peço a vocês, afastem todo e qualquer espírito trevoso e negativo que esteja aqui na minha casa, na casa das pessoas vendo esse vídeo. Por favor, meus irmãos da luz, removam, queimem toda e qualquer forma de pensamento negativa, criações mentais negativas, do meu espírito, do meu corpo, da minha casa, da mesma maneira do espírito, do corpo, dos lares das pessoas vendo esse vídeo, para que os nossos lares sejam lares de amor, de união, de fraternidade, lares evangelizados. Por favor, meus irmãos da luz, eu peço a vocês também, levantem barreira de proteção nos nossos lares, para que nada de mal adentre esse lar, para que os nossos lares sejam efetivamente fontes de luz, fontes de amor, fontes de alegria, ajudando a acender essa luz por todo o globo terrestre. Por favor, fluidifiquem e magnetizem a água, o chá, a bebida que está aqui na minha mesa, que está na mesa das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que no momento que nós bebemos deste fluido, este líquido venha hidratar nosso corpo físico, mas principalmente venha nos trazer cura, nos trazer energias do bem, energias de amor, energias benfazejas, para justamente nos ajudar, nos curar, nos impulsionar a continuarmos fazendo a nossa reforma íntima, a continuarmos trabalhando por nossa evolução moral, intelectual e espiritual. Gratidão, meus irmãos e minhas irmãs. Gratidão a você, meu irmão, minha irmã, que acompanhou mais uma semana comigo de Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus. Amanhã, sexta-feira, sobe no canal o primeiro vídeo no estudo dessa nova obra de Jean Valjean, Muito Além do Horizonte, tá bom? E eu vou começar atendendo uma solicitação, uma recomendação, uma sugestão que me foi feita de gravar shorts. Vou gravar pouco, porque eu não tenho tempo de produzir conteúdo de vídeo mais shorts, tá? E eu também não domino muito shorts, para ser bem sincero, tá? Mas fazendo um resumo, por exemplo, do livro. Então, talvez eu suba amanhã ou no sábado, tá? Mas ainda antes de domingo, um shorts curtinho, de 1 minuto, 2 minutos, fazendo um apanhadão geral desse livro novo que está vindo aqui no canal, Muito Além do Horizonte, Jean Valjean. Então, do que se trata essa obra? Vai lá 2 minutinhos para ter uma visãozinha geral. Pô, me interessei. Aí tu vai lá na playlist e acompanha capítulo a capítulo, estudando junto comigo, tá bom? Se eu conseguir, quero refazer essa resuminho das outras obras que já estão aqui no canal, tá? Eu vou ver se eu consigo isso, senão eu faço só gravando sem o livro físico mesmo, sem o livro digital. Vamos ver, tá bom, gente? Mas só para explicar. E agora a gente vai estudar essa obra de Jean Valjean. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.